Aleluia. A Ele a glória e o louvor, a honra e a adoração para todo sempre. Bendito seja o Senhor, o nosso Rei, o nosso pastor, o nosso guarda, aquele que é digno da nossa adoração. Estar em um culto e usar bem esse espaço, abrir a boca, dizer palavras a Ele, ou no silêncio do coração expressar a grandeza dEle. E estar aqui e usar bem esse tempo é uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer. A mensagem de hoje está fechando a série do período da reconstrução, trabalhando hoje quem são as pessoas. Deus tem uma obra na terra, e essa obra Ele faz através de pessoas. E você tem aí uma frase do Jim Elliot, que é: não é tolo quem abre a mão daquilo que não pode reter para segurar aquilo que não pode perder. Não é tolo quem faz a escolha certa. Então, diante dessa perspectiva de que algumas pessoas fizeram a escolha em um momento da história para fazerem parte da obra de Deus, a mensagem de hoje trabalha com homens e mulheres. Um sermão um pouco biográfico daqueles que viveram o período da reconstrução. E é interessante que boa parte destes homens e mulheres foram pessoas que estavam no palácio, ou junto do palácio. A maioria deles é gente que tinha influência junto ao poder. Isso me inquietou muito essa semana, porque a gente vê hoje o desequilíbrio do mundo, aonde os líderes das nações estão perdidos e não sabem o que fazer, e dão cabeçada neles, eles dão cabeçada no povo. Isso em todos os países. Você olha a inquietação do Brasil, mas essa é só uma das partes da inquietação da terra. E aí, onde estão as pessoas que Deus colocou junto aos governos do mundo para exercer influência? Onde estão as pessoas que Deus colocou para estar junto dos poderosos, daqueles que estão direcionando esse tempo da humanidade para fazer com que a vontade de Deus se estabeleça? É desagradável olhar para a nossa história, olhar para o Brasil desse tempo e descobrir que gente próximo ao poder, que é gente que chegou lá sob a insígnia da fé de homens e mulheres de Deus, alguns estão presos por não ter cumprido o seu papel, por ter se tornado infiéis. Outros estão com a tornozeleira marcados, porque não cumpriram o seu propósito, não discerniram o tempo de Deus, não viveram o que Deus chamou. E o Brasil precisa hoje de pessoas, de homens e mulheres que se posicionam como uma voz para esta nação. Meu coração essa semana chorou por Manaus, chorou pelo Brasil. Nós estamos exportando doentes de um lugar para outro, e eu perguntando: Deus, aonde está nós? Onde estamos nós como igreja para ser resposta de Deus para esse tempo? E eu dobrei o meu joelho e clamei: Deus, levanta. E eu tenho amigos em Manaus que servem com o Ministério de Crianças, o Dió e a Anne. São pessoas que estão lá servindo, cuidando de crianças naqueles ribeirinhos ali. E elas dizendo: muitas das crianças estão sem ar para respirar. Que Deus use a vida deles e que Deus nos use. Que Deus nos use. E acima de tudo, meu irmão,
Cumpra o seu papel. Eu e você precisamos cumprir o nosso papel. Aí não importa se você vai estar lá junto do palácio, cumpra o papel aonde você está. Não existe um papel grande e nenhum papel pequenininho. Existe papel, existe a função. É tão importante o Daniel na corte, como é importante aquela menina que nem nome aparece lá na casa de Naamã, na Síria, general, e diz para ele: eu não sei resolver seu problema não, mas lá em Israel tem profeta, se você for lá. Esse é o papel. Talvez o nosso papel seja só esse, mas faça esse papel, porque esse papel dessa menina mudou a história de Naamã e mudou o conceito de Deus junto ao rei da Síria. Porque quando o rei da Síria ia adorar, o general dizia assim: rei, deixa eu pegar aqui uma porção de terra que eu trouxe lá de Israel, porque eu prometi, a partir do momento em que eu recebi a intervenção divina, que eu não adoraria outro Deus senão Deus de Israel. Eu trouxe uma porçãozinha de terra lá para servir de altar aqui, para ajoelhar em cima. Mudou. E o rei olhava para isso: como é que pode um negócio desse? Sabe por quê? Porque Naamã encontrou-se com Deus. E quem encontra com Deus, irmãos, faz diferença onde está. Amém? Vamos ao nosso trabalho de hoje. Já pode tirar a frase. Edvard Bondes, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Obra, diz assim: os homens procuram os melhores métodos, mas Deus procura os melhores homens. Os homens, quando vê algo para fazer, procuram o melhor método. Havia um planejamento estratégico, que a gente sabe: eu vou planejar aqui, vai ser assim, vai ser assado, e eu vou articular com isso, articular daquilo. Tudo isso é legal. Os homens procuram os melhores métodos. Deus procura os melhores homens. Edvard Bondes. A propósito da crise que se vive hoje no mundo, a gente sabe que Deus tem uma obra a fazer. Quem são os homens e mulheres que Deus vai usar? A despeito dos problemas e que vive na sua casa, na sua família, na sua cidade, por onde você andar, quem é que Deus vai usar? O Valber canta, e os meninos dele, os pequenininhos, também estão aprendendo: eu sou o canal que Deus vai usar. Benjamin, a Sara já canta: eu sou o canal que Deus vai usar. De repente você é o canal de Deus em algum lugar. E o canal não pode estar entupido, não pode estar bloqueado. Isaías capítulo 6, versículos 8 a 9, está escrito assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Deus fala para Moisés: vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó. Atos 12, 22. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. João 4, 35 e 38. Erguei os vossos olhos
e vede os campos, já estão brancos para a ceifa, e eu vos enviei a ceifar. A última frase que a pastora Marta falou na sua mensagem domingo passado foi assim: Deus busca pessoas para realizar a sua obra na terra. Quando você tem, qualquer pessoa tem algum projeto para fazer, seja uma casa, você foi lá, contratou um engenheiro, um arquiteto, fez tudo muito bonito, ajuntou dinheiro, o material está ali. A grande pergunta que você faz é: quem é que vai fazer esse negócio aqui? Porque você sabe que dependendo do quem, será motivo de alegria e de regozijo pelo resto da sua vida, ou motivo de aborrecimento e tristeza, toda vez que você olhar e diz: errei, comprei o melhor material, fiz isso, fiz aquilo, mas Deus está procurando pessoas que Ele possa confiar a obra dEle e dizer assim: que coisa boa, excelente, olha que coisa extraordinária que saiu, porque eu confiei esse trabalho para Vivian e olha como ele ficou, e isso alegra o meu coração. Então, finalizando essa série de mensagens sobre o período da reconstrução, falaremos sobre os agentes de Deus para essa obra extraordinária. Sem dúvida alguma, Deus é o agente por excelência, porque a obra é dele. Deus é o agente por excelência, a obra é dele, o recurso é dele, o poder é dele, a capacidade vem dele, o método é dele, o tempo estabelecido é dele. Agora, esse Deus que tudo pode, convoca quem nada pode, para que ao final da obra a gente possa dizer: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando a gente olha o final da obra, a gente sabe que foi Deus. Ninguém faz um muro em 120 dias e diz: um muro de uma cidade, não é um muro de uma casa, não é um muro do seu quintal, não, é um muro de uma cidade de pedra que estava destruída, que teve que limpar, que ajunta a pedra, buscar madeira, trazer pedra de outro lugar, um monte de coisas para fazer, lidar com o inimigo, que em 120 dias pode dizer o seguinte: isso aí foi eu, foi não. 52 dias, 52 dias, aí diz assim: foi o Senhor quem fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Não fui eu, não dou conta disso. E esse é um dos desafios proposto na segunda carta aos Coríntios, para que a excelência da obra seja dele e não nossa. Para a gente olhar qualquer coisa que foi realizada e dizer assim: que coisa extraordinária está isso aqui. Isso aqui foi obra de Deus e não minha. Foi o Senhor quem fez isso, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Para toda obra existe um obreiro, e a própria criação do mundo tem o seu obreiro. A Bíblia diz: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o agente, o trabalhador, o obreiro mor das coisas na terra é Deus. Daí a nossa dificuldade de entender como é que Deus escolhe gente para trabalhar, e algumas pessoas escolhem a inércia. Eu não vou me envolver com isso. Se você olha lá no livro de Neemias, teve um grupo de gente assim, que diz o seguinte: nós não vamos nos envolver nesse negócio aí. O pessoal de Tecoa, os tecoitas, diz: não vamos nos envolver na obra não. Pronto. Decidiram. Tem gente que faz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero dizer para você que você tem tudo a ver com isso. Não dá para entender porque algumas pessoas escolhem a inércia, sem nenhum tipo de comprometimento com aquilo que Deus está fazendo na terra. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus trabalha o tempo todo. João 5, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Alguém com discernimento do tempo e disposição para se envolver. Isso que pode dizer diante das coisas, isso não pode continuar assim. É você perceber o problema, é você olhar para o que está acontecendo no mundo e você simplesmente não sentar no seu sofá e dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema do governo, do município, do estado, dos líderes das nações. Eu não tenho nada a ver com isso. Não dá para ficar ouvindo Golias gritar o tempo todo e ficar escondido atrás das pedras e buscando para onde esconder. É preciso que alguém se levante, mesmo que seja um menino. Viu, Davi? Mesmo que seja um menino, mesmo que seja um garoto, que se levante e diz: eu vou fazer alguma coisa. Isso não pode continuar assim, alguma coisa precisa mudar. Irmãos, as nações não podem continuar do jeito que está, o mundo não pode continuar do jeito que está, sua casa não pode continuar do jeito que está, sua família não pode continuar do jeito que está, a sua vida não pode continuar do jeito que está. Você precisa tomar uma atitude. Bill Hybels chama esse tipo de envolvimento, de quando você olha e diz assim, não dá mais, ele chama isso de momento Popeye. Se você não é do tempo do desenho animado, eu vou animar você. O Brutus é aquele cidadão que pega, espanca a Olivia, maltrata a Olivia, a amada do Popeye. E o Popeye não tinha a mínima chance. Como sempre, a gente não tem a mínima chance. E ele vai levando e vai arrastando e a Olivia clama. E ele vai lá e abre uma latinha de espinafre, toma isso e parte para cima. Então é o momento em que você diz assim: isso não pode continuar assim. Então você se veste de uma força que não é a sua força, para fazer uma obra que você não dá conta, porque algo que vem de fora de você te mobiliza para isso. Deus está te chamando para se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa enfrentar aquilo que você não dá conta. Agora não finja que o grito da Olivia não tem nada a ver com você. Não finge que o grito das pessoas não tem nada a ver com você. Faça alguma coisa. Mas pastor, o que eu vou fazer? Lembra da história da menininha lá do começo? Olha, eu não sei resolver isso aí não, mas tem um profeta lá que sabe. E lá na terra onde eu estou, Deus opera. Olha, lá na igreja onde eu estou, Deus opera. Lá na igreja onde eu estou, Deus faz maravilhas. Lá na igreja onde eu estou, Deus liberta. Lá na igreja onde eu estou, Deus cura, Deus transforma. Deus remove as pessoas do pecado, quebra algemas e liberta. O Deus que eu sirvo faz coisas extraordinárias. Vai lá na igreja. Faça alguma coisa. Vamos falar hoje de pessoas que se comprometeram com o seu tempo. Quem são essas pessoas? O que elas fizeram? O que tiveram que deixar? Que marca essas pessoas deixaram para nós? Como elas entraram na história? Porque os seus nomes estão registrados nas Escrituras Sagradas. É claro que os livros abordam apenas alguns nomes. Você não tem nome de todas as pessoas que trabalharam na reconstrução. Mas sabemos que existem aqueles cujos nomes não coubem na narrativa sagrada, mas são nomes que estão escritos lá no céu. São nomes que estão registrados no livro da vida. Então, antes que você se preocupe se você vai ser famoso ou não, eu quero dizer para você que isso é o de que menos importância tem, viu, Luan? Eu vou ser famoso, aqui na terra alguém vai saber, quem sou eu, isso pouco importa. Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
faça alguma coisa, o seu nome está escrito lá, honre esse nome escrito lá. O meu nome está escrito no livro da vida, eu sou agente de vida, por onde eu andar, então eu preciso fazer isso, eu preciso me envolver. Sim, peço a você, Paulo escrevendo, a você, meu leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram comigo ao lado do Evangelho com Clemente e dos demais cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Tem gente que não está em livro nenhum, que não tem escrito em lugar nenhum aqui na terra, mas o seu nome está escrito no céu. Cada pedra, cada balde de massa, cada carrinho de entulho carregado em Jerusalém não ficou oculto aos olhos de Deus. O nome de Neemias entrou para a história. O nome de Anani, o irmão dele, entrou para a história, porque Anani foi colocado como, depois da cidade edificada, como governador da cidadela. Aquele que aí se fala nepotismo. Nepotismo. Não, diz a Bíblia assim, porque ele era o mais fiel dos homens. Oh glória! Não é porque ele era irmão, não, irmão. Ele era o mais fiel dos homens. Alguém comprometido aqui, mas alguém comprometido lá. Por isso se tornou governador da cidadela. Então, os nomes que aparecem nesse período, eu vou colocar o primeiro nome, o nome do profeta Daniel. Interessante é que ele não aparece no nome, escrito nos livros classificados como os livros do período da reconstrução. Mas quando você abre o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9, versículo de 1 a 3, você descobre que Daniel estava lá no palácio e ele abre o livro do profeta Jeremias e descobre lá, pelo livro do profeta Jeremias, na meditação, ele descobre que já tinha findado o tempo do cativeiro, tinha cumprido o tempo. Então Daniel se torna um agente, que ele começou a orar em cima da palavra escrita. Observe o seguinte, meu irmão, às vezes você diz, pastor, eu não sei fazer nada, eu só sei orar. Irmão, você sabe fazer muita coisa, a oração muda as coisas. Abra a Bíblia e começa a orar em cima da Bíblia Sagrada, em cima daquilo que a Bíblia está dizendo, e você vai ver Deus mover os reis, mover governador, mover as estruturas da terra, porque você ora. E aí tem gente que diz assim, eu não sei fazer nada, eu só sei orar. Você sabe fazer tudo, você sabe orar. A oração pode muito em seus efeitos. A oração mobiliza os reis, mobiliza as nações. A oração mobiliza a mão de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus. Comece a orar. Mas ore em cima da palavra, faça como Daniel, olha, de Senhor, cumpriu, chegou, olha o que a tua palavra está dizendo. Mas quando eu chego nas famílias, e eu percebo que aquilo que era para ser, não é, que as gerações dos filhos estão se perdendo, quando eu percebo que os filhos já não estão seguindo a fé, e as gerações estão se perdendo, eu abro a Bíblia e digo, Senhor, a tua palavra diz que a geração do justo será poderosa na terra, então eu não posso admitir que essa família seja frágil e seja sendo destruída pelo diabo. Levanta esse povo aqui com poder e graça. Eu não sei se é só para mim, mas eu tenho para mim que se for aqui está muito alto, baixar um pouquinho aqui o meu, está dando, se é geral, não é geral não, então baixa só um pouquinho, para mim que está dando um eco. Isso ficou melhor para mim, obrigado. Tá?
Até idoso perceber isso demora um pouco, tá certo? Porque o ouvido já tine naturalmente, né? Então, então você observa o seguinte: você, quando olha para a Bíblia Sagrada e diz assim, que a geração do justo será poderosa na terra, você não pode se conformar com seus filhos fora da casa do Senhor, você não pode conformar com seus filhos perdidos por aí, você tem que abrir a palavra e dizer: Senhor, na tua palavra tem essa promessa, e eu reivindico ela para os meus filhos. Tira os meus filhos do jugo de Satanás, Senhor, e coloca eles para ministrar na tua casa, é promessa tua, e eu reivindico isso, Senhor. Não aceite como normal. Não é normal. Como não é normal passar os 70 anos e continuar o cativeiro. Passou os 70 anos, acabou. A promessa de Deus cumpre ao seu tempo. Fiel ao que prometeu, Ele também o fará. Mas ora, clame, se incline diante de Deus, implore diante do Senhor. Implore diante do Senhor. Não é normal que a nossa geração se perca, não é normal que os nossos filhos se percam, não é normal que os nossos filhos sejam ébrios, não é normal que os nossos filhos sejam drogados, não é normal que os nossos filhos estejam nos presídios, não é normal que os nossos filhos estejam nos bares e nos botecos, não é normal. O lugar dos nossos filhos é na casa do Senhor, e eu quero convidar você a clamar pelo poder do nome de Jesus. Ora que Deus mobiliza as coisas. Daniel orou, abriu a janela dele para o lado de Jerusalém, disse: Senhor, há uma promessa tua sobre aquele lugar, está na hora dela cumprir. Agora, por que Daniel, meu irmão? Daniel teve essa graça para fazer esse discernimento, porque quando você olha lá na história, lá no começo, lá atrás, Daniel fez a escolha correta. Quando ele era ainda garoto, ele diz assim: não vou me contaminar. Aí lá, idoso já, quando isso aqui está acontecendo, Daniel já está com seus 80 e tantos anos, e clamando ao Senhor. Não existe velho para... irmão, sou tão velho que não sei nem para orar. Tem esse negócio não, meu irmão. Clame ao Senhor. Daniel clamou ao Senhor. Era hora de terminar e ele acionou a oração. A oração mobiliza os céus e a terra. Antes de fazer qualquer coisa, faça a principal: ore. Tudo que veio depois, veio como resposta de oração. Na sua casa você ora? Esses dias ouvindo um garoto, e como eu fiquei triste, que Deus não estava no projeto de vida dele. Então isso precisa entrar na nossa casa. Seus filhos precisam ver você orando, pai. Mas eu não oro para o meu filho ver, você não ora para você ver, mas ele precisa ver você orando. Entendeu? Você não ora para ele ver, mas o seu filho precisa saber que você ora, ele precisa ver você orando. Você não precisa de ler a Bíblia para o seu filho ver que você lê Bíblia, mas o seu filho precisa ver que você lê Bíblia. Você não precisa de fazer a coisa certa para o seu filho ver que você faz a coisa certa, mas o seu filho precisa ver você fazendo a coisa certa. Porque eles aprendem com a gente muito mais do que aquilo que a gente diz para eles. Dobre o seu joelho em casa. Pai, mãe, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Fui criado numa casa que se orava.
Meu avô orava nas madrugadas. E o nosso quarto era colado no quarto dele. E meu avô começava a orar 4:30 da manhã. E aí a oração dele cruzava barraco de madeira, o eco chegava até nós. E eu me lembro das orações do meu avô. Ele começava com a leitura do Salmo, ele leva os meus... Não sabia falar olhos, meu avô falava olhos, mineirão bom lá do interior. Mas não importa, a oração dele chegava lá. Você não precisa de falar olhos, você pode falar olhos mesmo, mas chega lá, mas ore. Se falar olhos melhor, mas não tem problema nenhum. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Depois ele cantava assim: na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Meu avô orava ao lado do nosso quarto, a nossa família se reunia para orar. As batalhas da nossa casa foram vencidas na oração. Na oração, grandes lutas. Imagina uma casa com 9 filhos. Com 9 filhos. Não faltava problemas, carência material e carência de todo tipo de coisa. Mas se tinha uma coisa que não tinha carência na nossa casa, era da presença de Deus. Deus morava lá. Que herança extraordinária meu pai deixou. E quando eu me reúno com a minha mãe, ainda hoje, essa semana eu fiz, eu sento com ela e oro com ela. E agradeço a Deus pelo que Deus fez na vida dela. E através dela. E peço que Deus faça em mim e com a minha esposa o mesmo que os nossos pais fizeram na nossa geração. Ore. Você quer que as coisas mudem? Você quer reconstruir a sua casa? Você quer reconstruir os seus caminhos? Ore. Ore. Esse é Daniel. Aparece pouco na história da reconstrução, mas aparece fazendo o papel por excelência. Segundo personagem que eu vou mencionar essa noite é Zorobabel. Foi falado tanto sobre ele, o Valber falou no primeiro dia. E o Valber disse assim: Zorobabel, o significado é, você se lembra? Você se lembra? Alguém falou aqui. Nascido na Babilônia. Irmão, tem gente que presta atenção. Aleluia, oh glória. Irmão, nascido na Babilônia. E aí o Valber disse assim: olha, é um nome meio estranho, né? Não, nem como sugestão não, porque esse é um nome... Mas eu quero tirar um proveito desse nome aí. Irmão, Zorobabel nasceu na Babilônia, mas ele não tinha a identidade da Babilônia. Olha que coisa linda. Ele nasceu lá, mas ele não tinha a identidade da Babilônia. Seu coração estava em Jerusalém. Ele tinha um pai, ele tinha uma mãe sacerdote. Ele tinha um pai e uma mãe que conhecia o Deus de Israel e que mesmo estando servindo lá no palácio, que ele era de linhagem real, eles não se esqueceram do seu Deus. Tem muito a ver comigo e com você. Nascidos no mundo, mas não temos a identidade do mundo. Sabe onde está escrito isso? Eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Oração sacerdotal de Jesus em João 17. Jesus falando com os seus discípulos, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Irmãos, é a minha história, é a sua, nós nascemos aqui. O mundo que eu nasci, que você nasceu, que os nossos filhos... Esse mundo é um mundo que todo mundo vive aí. E esse mundo aí não tem nada a ver com o mundo que não são do mundo, é que você seja um ET, não, viu? Um ET, alguém de outro planeta, não. Você não é do sistema do mundo, não é o mundo físico, não é a terra, não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, não é as árvores, não é nada disso, não. Esse sistema maligno que rege a terra. Jesus diz, eles estão no mundo, nasceram nesse
contexto de mundo, mas eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Por isso é que João escreve: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, é o sistema do mundo. Vai fazer diferença quem não tem a identidade do mundo. Se você quer fazer diferença, assim como fez Zorobabel, por favor, não tenha a identidade do mundo. Você nasceu aqui, mas você não é daqui. Você nasceu de novo, você já é do reino de Deus. Você pertence lá, você é cidadão da terra, mas é acima de tudo cidadão dos céus. Seu nome está escrito lá em cima. Aleluia. Sabe viver no mundo e não viver como o mundo. O sistema é responsável, o sistema do mundo é responsável pelo político corrupto, pelo eleitor corrupto, pela discrepância nas relações sociais, pela ausência de valores de família. Com Zorobabel nós aprendemos que Deus vai usar pessoas que não têm o coração no mundo. Ele deixa as possibilidades da capital do império para cumprir o seu chamado de Deus. Ele estava no palácio e vem para Jerusalém. E aí, Rafael, acontece que o palácio era legal. Não foi todo mundo, aliás, foram poucos os judeus que decidiram deixar a capital do império e vir para Jerusalém. Porque a capital do império era muito boa. Muito conforto, e os nobres então por excelência, porque eles estavam no palácio, desfrutando do palácio. Você encontra Esdras, Neemias, você encontra Mardoqueu, você encontra Esther, todo mundo vivendo muito bem. Então o Zorobabel, alguém que vivia bem, que deixa de viver bem para poder fazer aquilo que Deus chamou. Aí eu pego lá a frase do Jim Elliot lá: não é tolo quem abre a mão daquilo que não pode reter, para segurar aquilo que não pode perder. Ele não podia reter a riqueza, a beleza, o luxo da Pérsia. Era temporário, acabaria com a própria morte do Zorobabel. Mas fazer a obra de Deus faz com que ele seja conhecido por toda a eternidade. Nós estamos falando dele aqui hoje, porque ele fez a escolha correta lá. Bom, poderíamos falar de Esdras, mas como nós focamos muito na palavra anterior, não vamos falar hoje. Poderíamos falar de Neemias, também o pastor Sérgio falou muito sobre isso. Vou falar rapidamente de Mardoqueu, então, que era um homem que olhou para Esther, uma órfã, e não viu como um problema, mas viu como uma oportunidade. Acolheu Esther, educou, formou, deu a ela toda a capacitação, para que quando Deus precisou de colocar uma mulher no palácio, lá estava a Esther, devidamente preparada. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz assim: isso aí é só problema. Deus olha assim: cuida dela que eu transformo em oportunidade. Invista nas pessoas. Não existe ninguém, meu irmão, ninguém nessa terra, que se for ter um encontro com Deus, se tiver um encontro com Deus, não se transforma em alguém que possa fazer diferença na vida de muita gente. Esther foi uma dessas mulheres. Esther também teve o seu momento de decisão, na condição de rainha, e o seu povo foi ameaçado por um decreto de que todo judeu deveria morrer. E ela então teve que entrar diante do rei, sem autorização, sem dia e hora. E ela diz uma frase interessante: eu vou entrar. Se perecer, pereci.
mas eu não vou permitir que o meu povo morra por causa da minha omissão. Muito forte isso. O quanto você está disposto a sacrificar e a se arriscar para que algumas pessoas sejam salvas e conheçam a Deus, experimentem libertação. Deus está precisando de gente com o perfil de Esther. Preciso concluir, porque o tempo assim demanda. Poderíamos falar ainda dos profetas desse período, mas também sobre isso já foi dito. Então eu quero terminar dizendo que Deus vai escolher pessoas que saibam tomar decisões. Aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. E aqui eu já estou caminhando para a nossa conclusão. Versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Quem deseja ser usado por Deus, assim como estes homens e mulheres que mencionamos aqui, e um grande número de anônimos que tem na Bíblia Sagrada, e que os nomes estão no céu. Quem deseja ser usado por Deus precisa recusar o que precisa ser recusado e escolher o que precisa ser escolhido. De novo, eu vou dizer essa frase porque ela tem todo o sentido para mim, para a minha vida. Quem deseja ser usado por Deus precisa recusar o que precisa ser recusado e escolher o que precisa ser escolhido. Tem muita gente boa, muita gente capaz, muita gente inteligente, que se perdeu na bifurcação da escolha e da recusa. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter o gozo do pecado e caminhar com o povo de Deus. Tem que escolher, não é opcional, não dá para seguir. Existe uma hora que a gente tem que tomar essa decisão. Tem uma hora que a gente tem que decidir de quem a gente é, a quem a gente pertence, que povo a gente é, qual é a nossa identidade. Isso precisa acontecer. A Bíblia diz que isso aconteceu com Moisés sendo já homem. Ele olhou para as opções que tinha e disse: eu preciso tomar uma decisão. E aí a Bíblia diz que ele conseguiu tomar essa decisão. E aí vem algo paradoxal. Ele viu o invisível. Você já viu o invisível? Você já viu aquilo que ninguém vê? Moisés estava lá na sarça, cuidando do visível. Cuidando do rebanho, lá das ovelhinhas, lá tudo ajeitando toda coisa. De repente o invisível se manifesta. Irmão, só é possível ver o invisível quando ele se manifesta, quando ele revela. O invisível entra na nossa dimensão, não é a gente que entra lá. Então não dá conta disso não, meu irmão. A maior definição de revelação é todas as vezes que o sobrenatural invade o mundo natural. E aí Moisés estava cuidando lá no mundo natural, e o mundo sobrenatural invade o mundo natural dele. Aí ele vê Deus.
Aí ele vê um fogo queimando e Deus se manifesta de forma visível para ele naquela hora através de um fogo queimando, e ele vai se aproximando e o fogo começa a falar, sai uma voz lá do fogo, dizendo: rapaz, não chega aqui não, tira o calçado dos pés, porque a terra que você está é santa. Irmão, aquele encontro mudou a vida daquele homem. Você precisa pedir a Deus para revelar-se a você, se você ainda não teve encontros. Encontros de impacto, que transforma, que faz com que você entenda que nada mais nessa vida tem significado do que um encontro, do que fazer o que Deus te chamou para fazer. Aí eu fico imaginando Moisés, chega lá para o sogro dele, diz: sogrão, então um negócio para dizer para o senhor, que é: senhor, eu vou ter que sair daqui, pegar a minha esposa e voltar lá para o Egito. Você está doida, pô? O faraó quer matar você, rapaz. Por que você vai? Porque eu vi Deus. Como é que é isso? Não dá para explicar. Mas a minha vida não faz mais sentido se eu não for fazer o que Deus me mandou. Ele diz: vai, porque eu estou te enviando a faraó. Aí ele chega para a mulher. Não é fácil convencer a mulher, não. Ele diz: meu bem, vamos sair daqui de perto do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, e nós vamos lá para o Egito. Você está doido, rapaz? Você está doido? O que você viu? Eu vi Deus. E eu não tenho outra opção. Eu vi Deus. Ele se revelou a mim, eu não tenho outra opção na vida. Se eu ficar aqui, eu vou estar fora do meu propósito, fora do sentido, nada que vai dar certo, as ovelhas não vão dar cria, o rebanho não vai prosperar, eu vou atrapalhar esse negócio aqui, porque eu tenho um chamado além disso aqui. Ela diz: então eu vou com você. Aí vão Moisés, Zípora, lá vão eles com os menininhos. Chegando na frente, o anjo do Senhor cerca Moisés e fala: rapaz, circuncida esses meninos aí. Aí a mulher arrepiou, meu irmão. Não dou conta desse negócio não, meu irmão. A Bíblia não deixa claro esse negócio ali não, mas ali, meu irmão, quando você vê depois o Moisés lá no Sinai, depois que tira o povo do Egito, que ele está lá no Sinai, diz a Bíblia que o Jetro chega trazendo a Zípora com os filhos. O que eu entendo naquele momento ali, que a Zípora diz: olha, não dou conta desse negócio aí não, estou voltando. Não dou conta desse negócio aí não. Eu vou ficar, depois a gente se encontra. Mas essa missão é sua. E ele foi. Lá na frente o Jetro vem e traz, e a Zípora caminha com ele, e os filhos dele caminham com ele no ministério. Mas teve um tempo muito difícil para ela para entender aquilo. Irmãos, existem coisas que só acontecem na nossa vida a partir de um encontro sobrenatural. E que você, depois que toma essa decisão, você não quer fazer outra coisa na vida, senão fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então Deus tem. Estou encerrando aqui agora, preciso encerrar. Fechei o sermonário. Quero terminar com uma frase que eu falei no dia em que eu passei a liderança da igreja. Frase de um filósofo goiano chamado Walter da Mata. Existe um tempo para cada homem e um homem para cada tempo. Existe um tempo para cada homem e um homem para cada tempo. E o homem precisa estar dentro do tempo dele, a pessoa precisa estar dentro do tempo dele. Esse é o seu tempo. Deus quer te usar hoje. Deus quer tomar a sua vida hoje. Ministério de adoração. Deus quer te usar hoje.
Deus quer tomar a sua vida hoje. Deus quer usar você hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão, que para esse tempo de mídia, de live, dessas coisas, não era o meu tempo. Certeza absoluta disso. É um tempo próprio para pessoas. Esse é o seu tempo, Deus está te chamando agora. Você está vivo agora e Deus quer se revelar a você. Deus quer se manifestar a você. Aleluia. Fique de pé.